Olá pessoal, hoje nós iremos ver sobre a chamada estrutura fundiária no Brasil. Bem, quando nós nos referimos à palavra fundiária, significa terras, espaço agrário. Tá? Então nessa aula nós iremos ver como que as propriedades agrícolas estão distribuídas aqui no Brasil. Aqui temos uma ilustração de algumas propriedades agrícolas. Estrutura fundiária é o modo como as propriedades agrárias estão distribuídas e organizadas em um determinado país ou espaço. Ok? Aí é o conceito de estrutura fundiária. Tá? Geralmente as propriedades elas são divididas por cercas, tá? Para delimitar um chamado território. Bem, muitas terras nas mãos de poucas pessoas e muitas pessoas sem acesso à terra. Gente, olha só como que está distribuída as terras aqui no Brasil. Elas estão bem distribuídas ou má distribuídas? Bem, elas estão muito má distribuídas. Tá? Conforme foi dito, muitas terras nas mãos de poucas pessoas e muitas pessoas sem acesso à terra. Significa que essas poucas pessoas que têm muita terra são pessoas influentes, são pessoas com muito capital. Elas não querem perder a terra delas para distribuir para aquelas que não têm. Enquanto que a maior parte das pessoas não tem acesso à terra, tá? Isso gera o que chamamos de concentração fundiária. A palavra concentração significa que apenas alguns que possuem, tá? Apenas algumas pessoas concentram a maior parte de toda a terra no território. Isso cria o chamado latifúndio. Lati significa grande, tá? Fúndio propriedades agrárias. Então, latifúndio é a grande propriedade agrária. Então, no Brasil, nós vemos muitos latifúndios, ou seja, pessoas que concentram a maior parte das terras aqui do Brasil. Aí você vai pensar, poxa, se o cara tem muita terra é porque ele trabalhou. É isso? Não, não é só por causa disso. Tá? Se fosse por meio de trabalho, eu acho que todo mundo tinha acesso à terra. A concentração fundiária no Brasil começou lá no Brasil Colônia. Tá? A história do Brasil é dividida em três partes: Brasil Colônia, Brasil Império e Brasil República. Logo no Brasil Colônia, que já começou a má distribuição de terras aqui no Brasil. Como se deu isso? Foi a partir do sistema de capitanias hereditárias, criado lá por volta de 1530. Tá? Como funcionou isso? Sabemos que teve um acordo, um tratado, chamado Tratado de Tordesilhas, que criou o meridiano que dividia as terras entre Portugal e Espanha. A leste desse meridiano, as terras iriam pertencer a Portugal, e a oeste iria pertencer à Espanha. Então, essa área seria, na teoria, de Portugal. Então, a coroa portuguesa, o rei de Portugal, dividiu toda essa área em grandes áreas de terra, tá? E concedeu a cada área de terra um chamado capitão donatário. Tá? Quem era esse cara? Era um cara influente do rei de Portugal, obviamente o cara que tinha posses, não era uma pessoa desprovida de posses, era alguém rico, tá? E cada um desses caras ganharam uma parte das terras aqui do Brasil. E nesse contexto que surgiram os nomes que atualmente nós empregamos em alguns estados, como Maranhão, Ceará,
Pernambuco, Rio Grande, que virou Rio Grande do Norte, Espírito Santo, por aí vai. Tá? Então, grandes, enormes áreas de terras que foram divididas aos chamados capitães donatários. Tá? E era passado de pai para filho, por isso o nome capitanias hereditárias. Só que essas capitanias hereditárias eram muito, muito grandes. Tá? Então, os capitães donatários, eles, dentro de sua capitania, eles dividiram esses lotes de terras e chamou essa divisão de cada capitania na chamada Seis-Maria. Olha só, Seis-Maria era um lote de terra distribuído a um beneficiário, homens de bens. Tá? No caso, homens de bens eram pessoas que tinham dinheiro, em nome do rei de Portugal, com o objetivo de cultivar terras virgens. Então, dentro de cada capitania hereditária, foram criadas várias Seis-Marias. E essas Seis-Marias eram grandes áreas de terra também. Tá? A Seis-Maria era uma divisão das capitanias hereditárias. E, obviamente, só quem tinha realmente influência econômica que tinha acesso, que tinha posse dessa Seis-Maria. Isso ainda no Brasil colônia. 1850, já na época do Brasil Império, tá? Foi criada a chamada Lei de Terras, tá? De 1850. O que essa lei dizia? As terras devolutas... Opa, o que é isso? Terras devolutas. Terras devolutas são as terras que, a grosso modo, não têm donos e, obviamente, são terras do governo, terras da União. Então, o governo, naquela época, tratou de vendê-las. Então, as terras devolutas passaram a ser vendidas em grandes lotes, ou seja, o chamado latifúndio, e com pagamento em dinheiro à vista. Então, olha só, grandes lotes, o governo vendia aquelas terras, enormes áreas, tá? E só poderia comprar à vista e pagando em dinheiro. Quem é que poderia ter acesso à terra em 1850? Obviamente, somente quem tinha muito dinheiro, quem já era realmente influente economicamente. A maior parte da população brasileira ficou fora do acesso à terra. Isso já no Brasil Império, tá? Essa lei de terras de 1850, ela, podemos dizer, consolidou o latifúndio aqui no Brasil, tá? Ela legalizou o latifúndio. O próprio governo, na época, trabalhou para que o latifúndio realmente se consolidasse. Consequentemente, promoveu a concentração fundiária no país. E isso nós sentimos até hoje. Tá? O latifúndio ele ganhou força nessa época, o que beneficiou os grandes proprietários de terras e excluiu do acesso à terra a maior parte da população brasileira. Bem, e aí? Tem como corrigir tudo isso? Sim. Como? Fazendo a chamada reforma agrária. O que é a reforma agrária? É a melhor distribuição de terras no país. Não apenas distribuir, mas também conceder incentivos aos produtores, porque não adianta apenas o cara ter uma terra, o cara tem que ter um incentivo, insumos para ir trabalhar, um mercado para consumir os produtos que ele vai produzir, os alimentos. Então, tudo isso são incentivos. Então, para resolver a questão do latifúndio, é necessário fazer a chamada reforma agrária. Mas aí, isso bate de frente com interesses, muitos interesses. Os grandes proprietários não querem promover a reforma agrária. Muitos grandes proprietários de terras, eles têm ligação com políticos, ou eles mesmos são políticos, tá?
Então, a reforma agrária ela sofre uma grande oposição dentro do próprio Congresso Nacional aqui no país, tá? E para finalizar, bem, para quem mora na cidade, pensa, tá, e aí, eu moro na cidade, o que que eu tenho a ver com isso? Tudo. Tudo tem tudo a ver com isso, porque se corrigir os problemas do campo, obviamente, vários problemas sociais da cidade serão resolvidos, tá? A questão do desemprego, a questão da violência urbana. Se houver melhores oportunidades no campo, obviamente, na cidade também vai sentir a melhoria. Resolvendo os problemas no campo, também resolve-se vários problemas nas cidades. Galera, obrigado.